Eu creio que o que eu vou mencionar agora, os membros da igreja sabem. Talvez você é um novo membro, ou está nos visitando, ou está em discipulado, ou já na classe de novos membros, isto é, o catecúmenos, e talvez para você isso ainda seja algo novo. Enfim, vamos juntos relembrar. Quando viemos em comunidade, no culto público, o objetivo é adorar a Deus. E essa famosa frase, adoramos pelo que Deus é e louvamos pelo que Ele faz, é algo aprendido em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Mas quando nós estamos aqui e seguimos um plano litúrgico, o que fazer primeiro e depois, isso tudo é pensado, tem oração nisso. E principalmente quando nós vamos ouvir a palavra. Eu queria muito ter falado aquela frase que o reverendo Hernandes já disse algumas vezes, e você já deve ter ouvido isso em muitos dos pequenos vídeos que circulam por aí, dessa parte de uma pregação dele, onde ele afirma: a igreja ouve a pregação, fica no culto 1h30, muitas vezes 2, e quando saem no pátio, na porta da igreja, no estacionamento, engraçado, ele está falando lá da igreja de Pinheiros, mas eu vi a nossa igreja. Quando o povo sai, eles falam de tudo, futebol, política, como vai ser a segunda-feira, mesmo a segunda-feira não tendo chegado, e não falam da palavra. E eu fiquei assustado, porque a gente não está acostumado a ver reverendo Hernandes nervoso no púlpito. E alguém me mandou, talvez está no grupo da nossa igreja, eu assisti. E eu achei aquilo interessante, porque pode ser verdade para nós. Quando viemos aqui, e você ouviu do hino aos cânticos, que letras preciosas, confessando o nosso quebrantamento, confessando que precisamos do oleiro, dizendo que estamos aqui para louvar em espírito e em verdade. Nós lemos no início da liturgia aquilo que o Senhor Jesus cumpriu. Ele veio para, de fato, pregar as boas novas a nós quebrados pelo pecado. E nós vamos ouvir a palavra. Nesse mês de abril, e propositalmente nós oramos e pensamos nisso, os pastores, nós queremos lembrar do perdão nessa série. Mas como começou o abril? O primeiro domingo de abril foi ressurreição. Qual é a maior manifestação de perdão? A maior manifestação de perdão é Cristo Jesus vindo se entregar para nós. Morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. E, portanto, isso tem que guiar as nossas vidas. Portanto, nessa série, eu quero pedir que você, de novo, preste atenção. Leve a palavra no seu coração. Você anota, então anote. Você tem uma memória boa, então preste mesmo atenção, guarde no seu cérebro. Se você gosta de gravar, olha, já está sendo gravado, está lá no canal da igreja. Você não apenas pode, mas deve, ao longo da semana, relembrar qual foi o ensino que Deus nos deu, porque é a palavra de Deus implantada em nós que fará toda a diferença no meio das lutas, no meio dos agradecimentos do sucesso, em toda e qualquer situação. É a palavra de Deus que nos molda e nos coloca na posição, no transformar que Deus projetou para nós. Então, de novo, com a série Perdão, reverendo Laércio será o instrumento de Deus, nós vamos orar por ele. Ele vai pregar no tema Curando a Raiz da Amargura. E nós vamos ouvir da palavra de Deus como isso tem tudo a ver com o perdão. Vamos orar pelo reverendo Laércio? Por favor, reverendo. Feche seus olhos, curve sua fronte comigo.
Senhor, é a tua palavra que nós ansiamos ouvir, a tua voz. Com certeza, ó Deus maravilhoso, muitas coisas podem estar agora incomodando a nossa mente, ó Deus, preocupações, necessidades, lutas, ou mesmo até grandes alegrias. Até isso acontece conosco, Senhor. A gente fica tão alegre com uma bênção que parece que a gente não para de pensar nessa alegria. Mas agora, faça todas essas outras vozes se calarem em nós, para ouvirmos uma única voz, a voz da tua palavra, através do teu servo. Abençoa o reverendo Laércio como instrumento teu. Nós sempre pedimos isso, na fidelidade que o Senhor já lhe deu no estudo e na oração, que ele se debruçou na tua palavra, aquilo que ele já fez. Ó Deus, o anseio nosso é não mais ouvirmos a voz do reverendo Laércio, para termos a certeza, estamos ouvindo a tua voz, para que, para a tua honra e glória, sejamos transformados, e quando sairmos daqui, não tenhamos outra coisa na mente, senão a tua palavra, porque os dias são maus, Pai. Satanás está aproveitando mais ainda as brechas. E como clamamos pela tua volta. E quanta amargura vem sobre nós nesses dias. Por favor, ó Deus bendito, ensina-nos e usa o teu servo. E que sejamos atentos, quebrantados e transformados. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós saudamos aqueles que também nos acompanham pelo YouTube, internet. Deus abençoe sua vida. Que você possa, se ainda não conhece a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, estar aqui conosco para que tenhamos a sua presença desfrutando da comunhão doce que o Senhor Jesus Cristo permite que tenhamos como corpo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma coisa que eu costumava fazer na minha igreja, que às vezes a gente não percebe. Foco é igual um músculo. A gente desenvolve quando esforça o foco. Então, se você está com o seu celular ligado, desliga seu celular, deixe no modo silencioso. Nada pode ser mais importante agora do que ter todo o seu foco e atenção, não para mim, mas para a palavra de Deus e para aquilo que Ele tem para dizer para você. Se você necessita, por causa de uma urgência, sei lá, você é médico, cirurgião, obstetra, e precisa ter o celular ligado, eu vou entender. Fora isso, desligue-o. Deixe no modo silencioso, vamos todos acompanhar o que a palavra de Deus tem para dizer para nós. Ela é a coisa mais relevante para a nossa vida nessa noite. Quero convidar você para falar sobre a raiz da amargura e como destruí-la. Abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Se alguém nos visita e você percebe que ele está sem a Bíblia, ajude-o para que ele possa acompanhar juntamente com você a leitura do texto da palavra de Deus. Hebreus 12, a partir do versículo 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Há muitos anos morávamos em uma casa que possuía na sua frente um pequeno jardim, e ali havia uma árvore logo na entrada, não muito grande, talvez mais semelhante ao tipo de vegetação que temos em um cerrado, tortuosa, seu caule um pouco mais fino do que o comum, e ela não dava nenhum fruto, na verdade ela só dava trabalho. As folhas caíam o tempo todo, folhas secas, ou em qualquer época, folhas caíam no quintal, e minha mãe tinha que ficar o tempo todo varrendo, jogando fora. E um dia minha mãe, resoluta, se levantou e disse: vou cortar essa porcaria, ela não serve para nada. Ela estava firme em sua resolução e cortou. Foi lá no tronco, ela mesma, minha mãe não pode mais fazer essas coisas, mas ela era assim. Ela, quando colocava uma coisa na cabeça, dinâmica como era, ela fazia. O tronco não era largo e a operação não foi trabalhosa. Num instante, o tronco estava cortado, a árvore estava derrubada, e ficou apenas um pedaço daquela antiga árvore ali na frente. E minha mãe olhou para aquilo e disse: pronto, trabalho acabado, não há mais nada a ser feito. Mas, infelizmente, o trabalho não acabaria ali. A aparência frágil da árvore iludiu a quem cortou e iludiu a todos nós. Ela tinha o tronco fraco aparentemente, mas as suas raízes eram fortes, profundas. Mesmo cortada em seu tronco, ela persistiu não por uma semana, por um mês, mas por vários meses em fazer renascer o seu broto, um broto verde que o tempo todo aparecia naquele tronco cortado. As suas raízes vivas é que tinham o problema real daquela árvore. A minha mãe tentou vários mecanismos até que ela resolveu por vários dias jogar água fervendo, até que depois de muito tempo nenhum broto mais nasceu, porque a árvore fervendo acabou com a raiz e a vitalidade daquela planta. Na vida cristã, a amargura, queridos, funciona mais ou menos da mesma forma. Nós achamos que o mal está na aparência. O mal está em falarmos, fazermos alguma coisa, tratarmos os outros mal, e achamos que se simplesmente pararmos com essas coisas, o problema estará resolvido. Quando na realidade o problema da amargura está na raiz, e a raiz está no coração. E se ele não for tratado, se a raiz não for destruída,
ela mais cedo ou mais tarde voltará a aparecer com os seus piores e mais terríveis resultados. Isso acontece com a vida de muitos de nós. Alguns crentes estão de tal maneira, com a consciência tão cauterizada, tão duros em seu coração, que acham que não precisam fazer mais nada. Não precisam pedir perdão, não precisam conceder perdão, está tudo resolvido, mas a amargura depois chega. E os problemas juntamente com a amargura também. Nós podemos, se você e eu quisermos entender melhor sobre o que esse texto está falando, o que a Bíblia fala para nós sobre esse texto, primeiro entender o que significa amargura, uma pessoa ser amargurada, ressentida. A amargura é quando a ira dura muito, muito tempo. As pessoas trazem à mente e o coração constantemente mágoas de coisas que passaram, às vezes não há 1, há 2 anos, há 10, 20, 30 anos atrás. E alimentam desgostos, ressentimentos, não superam de maneira nenhuma essas coisas que aconteceram e que lá atrás deveriam há muito tempo ter ficado. A sua ira, o seu ressentimento é contra uma pessoa específica? Um grupo em especial? Pessoas ou um grupo com o qual não querem de maneira nenhuma reatar um relacionamento quebrado, que às vezes o outro nem sabe que foi quebrado. Passam a olhar então para essa pessoa ou pessoas, para esse grupo, como inimigos. Começam a agir intempestivamente para prejudicá-los, para tratá-los mal, se possível, até mesmo, se possível, destruí-los, exterminá-los, acabar com a memória deles. Há um desejo latente de justiça própria, de vingança a qualquer custo. Mas o grande problema da amargura, queridos, além de todo o mal que faz para o amargurado, para o ressentido, é que ela nunca vai ficar restrita a quem supostamente nos prejudicou. Ela se espalha. Ela atinge tudo. Ela atinge todos ao redor. Atinge os nossos relacionamentos, atinge o nosso trabalho, atinge nossa carreira, atinge o nosso sentimento e, finalmente, atinge até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Inicialmente é o irmão ou líder da igreja, para logo depois olharmos da mesma maneira, não só para o irmão, líder da igreja, mas para a igreja toda. O ressentido nunca fica com uma pessoa só. Mais cedo ou mais tarde vai dizer, aquela igreja não serve para nada. Eu tenho raiva daquela igreja. Igreja não serve. Igreja é um local de hipócritas. Igreja é um local de gente que só faz mal para os outros. É um local que só me persegue os outros. Não preciso de igreja. Talvez você conheça a história de alguma pessoa assim. E que talvez nem esteja mais aqui nesses bancos, nessa igreja. A amargura se espalha. Se espalha com as suas raízes e destrói. E tratar desse assunto é extremamente importante porque nós estamos vivendo uma época chamada de cultura de cancelamento, que está atingindo principalmente os nossos jovens, os nossos filhos. Os progressistas estão trazendo uma mentalidade para os nossos filhos, e muitos de nós estamos comprando essa mentalidade também, onde não há o mínimo espaço para perdão, graça, misericórdia. Alguém fez um mal, esse mal foi feito no século XV, no século XVI, no século XVIII, foi feito na ditadura. Vamos cancelar a memória dessas pessoas, vamos acabar com essas pessoas, vamos tirá-las, riscar o seu nome da história. E a gente está comprando essa ideia. E o espaço para perdão está sendo tomado por um espaço de justiça desequilibrada, pecaminosa, a qualquer custo. A gente está fazendo isso também em nossos relacionamentos na igreja, em nossos relacionamentos pessoais. Tim Keller exatamente fala sobre isso. Sabiamente ele fala que esse ensino está matando o sentimento de perdão. Se a raiz da amargura não for destruída, queridos, ela vai se espalhar. Vai destruir nossos relacionamentos. Vai dividir a igreja. E no fim vai acabar
com o próprio amargurado. E eu espero que não seja o seu caso. Mas eu faço a pergunta. Você é um ressentido? Você veio essa noite com alguma amargura no seu coração? Você tem lutado contra isso? Ou, quem sabe, você tem escondido há tanto tempo ressentimentos em seu coração? Eu conheço gente ressentida que não sorri mais, que dá medo de perguntar se está tudo bem com ela. Vai que ela resolve dizer. E quando você vai perguntar, ela desenterra um defunto que já devia estar no caixão consoçado há muito tempo atrás. Quero convidar você a refletir sobre o caminho para vencer a amargura. O que a palavra de Deus nos diz para que nós possamos vencê-la, deixá-la para trás, perdoar, fazendo a vontade de Deus e tendo uma vida sem mais peso sobre os nossos ombros, mas de alegria, de perdão, de graça e de misericórdia. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto para que aprendamos essas lições. A primeira delas, para vencermos, ou para você vencer a amargura, primeiro, busque a paz em seus relacionamentos. O texto começa assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de seguir no original é de perseguir, como se fosse uma caçada, como se você estivesse no encalço da sua presa o tempo todo para alcançá-la. Você tem que, portanto, perseguir, buscar a paz, como um leão faminto que está no encalço da sua presa. Corra atrás dela incansavelmente, incessantemente, persista, insista sem parar. Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. E ela precisa ser buscada por um único motivo, queridos. A nossa natureza caída não é apropriada, ou não se apropria naturalmente em buscar a paz. Nós somos naturalmente propensos à guerra. Nós gostamos de guerra, nós gostamos de embate, nós gostamos de dissensões, nós gostamos de buscar problemas, nós gostamos de buscar pelo em casca de ovo. Essa é a grande realidade da nossa vida e, portanto, por causa dessas coisas, arrumamos as maiores discussões, problemas e dissensões que nem somos capazes de imaginar que temos o potencial de alcançar e buscar. Então, por isso que o autor de Hebreus diz: deixe isso, busque a paz tem que ser buscada por causa disso. Tiago nos alerta sobre isso, lá no capítulo 4, 1 a 2, as guerras e contendas que há entre vós, elas são buscadas por causa dos prazeres da sua carne. Você tem prazer nisso. É necessário haver uma inversão completa na nossa mentalidade, em nosso valor e na nossa busca. Deixa a guerra para trás e agora você deve fazer o seguinte: não, eu tenho que alcançar cada manhã, segunda, terça, que paz eu tenho que buscar hoje? Esforçar-se pela paz. Esforçar-se pela paz é lembrar do que a palavra de Deus diz: no que depender de vós tenhais paz com todos. É claro que não significa barganhar, negociar a paz a ponto de abandonarmos a verdade da palavra de Deus, mas significa que tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para buscá-la e fazê-la deve então ser o nosso alvo e não devemos desistir dela em nenhum instante. Temos que nos esforçar o máximo possível. Toda vez que Deus conceder uma oportunidade para que a paz seja feita, a reconciliação aconteça, nós devemos baixar as armas e buscar a paz com aqueles que nos ofendem ou nos ofenderam e aqueles a quem nós ofendemos. E o texto, para deixar isso um pouquinho mais complicado, diz: com todos. Ei, pastor, com todos. Tem uma pessoa, pastor, que eu discuti, me tratou mal, mas já faz uns 5 anos, não estou afim. Pastor, já faz 10 anos isso. E eu tomei uma resolução de nunca mais sequer olhar para a cara dessa pessoa. Ela me fez muito mal, ou eu fiz muito mal para ela. O texto diz: com todos.
O que estiver ao seu alcance para perseguir a paz, para buscar a paz, no que depender de vós, faça. Não existe nenhuma restrição no texto bíblico. A única restrição talvez seja quando não há arrependimento da parte da outra pessoa, quando há endurecimento no coração da outra pessoa, quando o faltoso não quer mais recebê-lo, ouvi-lo, mas o que estiver ao seu alcance, para que essa amargura e essa raiz acabe. Ore a Deus e faça, persiga, busque a paz. E essa paz, o autor aqui alia algo, a conjunção aí, e, mostra que as duas coisas têm que estar unidas. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tanto uma quanto a outra têm que ser buscadas, para que haja verdadeira paz, reconciliação e a amargura seja destruída de uma vez por todas em nossa vida. Aqui há dois significados. Eu confesso que um deles eu não tinha prestado muita atenção uma época atrás, mas me chamou a atenção por causa do contexto. A primeira é a tradicional, que, por exemplo, o J.C. Ryle fala em sua obra que tem o título Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, na qual ele diz que a santificação é um processo pelo qual todo genuíno crente tem que passar se ele quiser ir para o céu. Não é que a salvação é por obras, mas a santificação mostra que a graça alcançou você, você é uma nova criatura e o seu coração está sendo modificado para não mais fazer sua vontade, mas fazer a vontade de Deus. Isso é santificação, você querer ser igual a Jesus. Sim, é uma boa maneira de interpretar esse texto, não há nenhum problema com ele, e isso é verdade. Mas há uma segunda maneira ligada ao contexto, eu queria que você prestasse atenção e acompanhasse comigo. No processo de santificação, nós vamos vislumbrando a Deus em nossa vida, e à medida que vamos tendo comunhão profunda com Deus, entendemos que Deus é o grande valor da existência do ser humano, é aquilo pelo que nós respiramos, nos movemos, pensamos, existimos. Deus se torna o centro de tudo. Deus se torna a medida de todas as coisas. Esse sentido tem tudo a ver com a passagem, quando ela fala sobre o horrível espetáculo que os israelitas tinham diante de si. Deus chamou Moisés, vem para o monte, mas fala para aquele povo lá, e os animais daquele povo, não passarem os limites que eu estabeleci. Se eles passarem o limite, serão mortos, porque estarão diante do ser mais santo, absolutamente, infinitamente santo que existe em todo o universo. E o próprio texto diz que havia fogo, trovões, clangor de trombeta, e o povo temia. E Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Eles não podiam ver ou conhecer o Senhor devido à santidade dele. Enfim, o que o texto está dizendo quando nós devemos buscar a paz e a santificação é que ninguém pode conhecer a Deus e tê-lo como parâmetro se não busca ser como Ele, passar a ver as situações e as pessoas não mais como nós procuramos vê-la, mas como Deus vê. Buscar a santificação é ver as coisas, nossos relacionamentos, a nossa vida, a nossa existência não mais com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Assim, quando sabemos diante de quem estamos, quando temos uma visão correta do santo e da santidade de Deus, o nosso coração não vive mais escondido por detrás dos nossos pecados, dos nossos ressentimentos, da nossa amargura. Porque Deus não pode suportar vidas que não são capazes de refletir sobre quem Ele é e agir com os outros da mesma maneira como Ele agiu conosco em Cristo Jesus. Isso é buscar santificação. Portanto, para vencer a amargura, queridos, a gente tem que buscar paz em nossos relacionamentos. E paz e santidade, santificação, caminham lado a lado. Elas são o mesmo lado de uma moeda. Aliás, são os dois lados de uma mesma moeda. Segunda lição. Para você vencer a amargura, lembre-se, ela é um pecado que divide a igreja. Eu vou repetir para que você entenda muito bem, não saia
sem refletir sobre essa verdade aqui nessa noite. A amargura, lembre-se, a amargura é um pecado que divide a igreja. Ela nunca fica restrita a quem nutre esse sentimento. Como nós já falamos no início, quando ela encontra o solo do coração para se fixar, crescer, as suas raízes vão se fortalecendo, e da raiz vem o alimento, vai alimentando ainda mais a nossa alma ressentida, amargurada, cresce, e aí começam a aparecer os frutos. E não são bons frutos. Eles são nocivos, eles são venenosos. E por onde quer que o amargurado passe, em suas palavras, em suas ações, ele vai ferir e às vezes destruir diversos relacionamentos. Isso porque a amargura, primeiro, nos separa da graça. É claro, eu não estou dizendo que com isso que a graça acabe, que Deus não é aquele ser que dou graça, tira a graça, dou graça, tira a graça, dou graça. Tem gente que pensa que as coisas com Deus são assim. Estou salvo. Aí no outro dia começa o pecado. Perdi a salvação. Agora orei, estou salvo de novo. Aí peca, perdi a salvação, a graça foi embora. Orei, estou salvo de novo. Tem gente que acha que o processo com Deus é assim. Não, não é assim. Deus não é homem, ele não volta atrás no que ele promete. Jesus disse, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É graça. Portanto, não é isso que eu estou falando. Quando eu falo que a amargura nos separa da graça, é que a gente acaba perdendo a noção do que ela é, do que ela significa. Perdemos a noção do que Deus em Cristo fez conosco quando nós éramos pecadores, separados dele por nossa mais profunda ofensa. Quando perdemos a noção do favor imerecido de Deus, rapidamente nos tornaremos em seres sem graça, cheios de ressentimentos, julgando a todos segundo a nossa medida, proferindo as nossas sentenças condenatórias próprias. Por quê? Porque nós esquecemos da graça e do Deus gracioso. A amargura, queridos, perturba, traz problemas de relacionamento na igreja, sem dúvida nenhuma. Ela é como uma doença altamente contagiosa, ela contamina as pessoas que nos rodeiam. Ela pode transformar um cantinho que devia ser um cantinho do céu em uma quadra inteira do inferno. Muitas igrejas, eu conheço muitas histórias de muitas igrejas que estão divididas ou se dividiram porque houve ou há rancor numa diretoria de sociedade entre adolescentes e jovens que se desentenderam no passado, entre casais que já dormem separados há anos, entre líderes cheios de vaidade, entre pastores que não souberam resolver seus problemas pedindo e concedendo perdão, entre conselhos e juntas diaconais de igreja que preferindo que seus desejos egoístas prevalecessem à graça, à misericórdia, ao perdão. Não estou inventando, não. Muitas histórias, e às vezes até mesmo denominações se dividem e acabam por causa de ressentimentos e amargura. E a amargura é voraz. Ela você pode não ser determinado, mas ela é determinada. Silenciosamente, ela sempre quer mais e mais. E no final, sabe o que ela vai fazer? Vai nos afastar de Deus, levando-nos a mais e mais pecados. Ela leva-nos a desejar coisas que nos afastam de Deus. Por fim, ela leva a um endurecimento profundo em nossas relações familiares, vocacionais e até mesmo na igreja. E a gente começa a olhar os defeitos dos outros como coisas imensas, gigantescas. Nós olhamos de uma maneira como se aquelas coisas fossem aquela trave no olho da pessoa. E a gente começa a olhar os nossos defeitos, tentando achá-los com um microscópio. É o que acontece. E o pior estágio de todos é que a amargura nos leva a culpar o próprio Deus.
Porque com ela nós começamos a perder bênçãos que sempre estiverem em nossas mãos para nós as valorizamos. É por isso que o autor de Hebreus traz o exemplo de Esaú. Esaú tinha a grande bênção da sua vida, a bênção da primogenitura, a bênção de ser líder do seu clã, da sua tribo, a bênção de ser o sacerdote da sua casa, a bênção de poder falar para a sua família sobre Deus, mas sabe o que ele preferiu? Um mísero prato de lentilha. Me dá esse prato de lentilha aqui, é melhor do que qualquer bênção que Deus tem para mim, é melhor do que qualquer representatividade de Deus para com a minha família, é melhor do que levar o nome de Deus para a minha próxima geração. E o autor de Hebreus lembra, depois disso, Esaú fez o quê? Chorou, clamou. E você vai lembrar que está em Gênesis. Esaú volta depois com sua casa e o seu pai diz, meu filho, a bênção já foi. E ele chora e clama, pai, eu fico imaginando a sentença, pai, imaginando a situação, perdoe-me, uma bênção só, pai, uma só para mim, não tem uma bênção para mim, meu pai. E o texto bíblico diz que ele urra, chora, grita de sofrimento, mas porque ele fez a pior escolha, porque o seu coração se amargurou e porque ele tinha esquecido de Deus há muito tempo atrás. A amargura fatalmente vai nos afastar da igreja e pior, do próprio noivo da igreja. Por favor, lembre-se, a amargura divide, separe. A pior separação e afastamento que poderia ter é do próprio Deus, das bênçãos de Deus e do Deus que é a grande bênção. Finalmente, terceira lição, para vencer a amargura. Você tem um Deus para servir. David Powlison, um grande conselheiro, falecido há alguns anos atrás, autor de vários livros na área de aconselhamento. Em uma das suas obras, fala de um membro que começou a tratá-lo mal após seus ensinos, suas palestras e suas pregações. Toda vez que David Powlison começava, ele não era pastor, era um presbítero, mas toda vez que ele pregava, toda vez que ele dava uma palestra, acabava o culto, a palestra, lá vinha aquele membro dizer, foi fraquinha a sua palestra hoje, hein? Seu sermão hoje, hein? Foi ruizinho, hein? Você precisa melhorar aqui, acolá. Se eu fosse você, teria falado isso. Se eu fosse você, teria falado aquilo. E aquilo, David Powlison diz, começou a incomodá-lo e ele começou a ficar o quê? Amargurado. E toda vez que ele ia começar a pregar da palestra e via o homem no banco, lá na sua mente dizia, lá vem, o infeliz veio hoje. E um membro, um presbítero experiente da igreja, amigo de David Powlison, percebeu que as suas pregações e palestras não estavam sendo as mesmas. E como um bom crente, amoroso, fiel a Deus, a palavra de Deus, um dia disse, Powlison, eu preciso conversar com você. Se encontraram, ele disse, o que está acontecendo? Há alguma coisa errada com você? Com seus sermões, suas palestras, eu quero te ajudar. E David Powlison abriu seu coração, falou da situação, e aquele homem experiente se virou para David Powlison e deu um conselho. Powlison, você não conhece esse homem? Powlison, não conheço. Esse homem arruma problema por onde anda, já é a 5ª, 6ª igreja que ele está passando. Você não deve parar de fazer o que faz de maneira que Deus o chamou para fazer. Não se deixe levar pela amargura. Sabe o que você tem que fazer? Continue a trabalhar, deixe o restante nas mãos de Deus. Powlison entendeu, recebeu o sábio conselho. Sabe o que ele fez para vencer a amargura? Continuou o trabalho. Às vezes é o que a gente tem que fazer. Está recebendo crítica, gente maldosa, gente que te ofendeu, gente que tentou resolver o problema, não teve jeito, gente que é sempre ferina nas críticas. Trabalha. Você tem um alvo, um objetivo, uma meta, glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, Ele te deu um dom, te deu uma vocação, continue, prossiga. Não está no meu script aqui, mas vamos fazer uma brincadeira. Você se lembra do desenho de Procurando Nemo? Você se lembra? Não? O que a Dory dizia? Se há um problema, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. É isso que ela falou? Continue a nadar, vá adiante, faz seu trabalho.
Queridos, a amargura pode facilmente, sem a gente perceber, ser uma arma do inimigo para nos fazer estagnar e para parar a igreja. Para a igreja, às vezes, não só parar, mas andar para trás. Por isso, eu diria, o grande remédio contra o inimigo, contra a amargura que ele tenta implantar no nosso coração para criar raiz é: trabalhe, regace as mangas. Não perca seu tempo com amargura. Vá adiante. Faça aquilo para o que Deus chamou você a fazer. Não só na igreja, em casa, no seu trabalho, onde você mora, na escola, onde quer que seja. Vá adiante. Use os dons que Deus concedeu a você e deixe o resto nas mãos dele. Sirvamos a Deus, o texto diz, de modo agradável. O serviço fiel e constante nos desvia dos pensamentos amargurados e de perder tempo com o fel da amargura. E para reforçar isso, então, o autor de Hebreus faz a comparação entre a velha aliança e a nova. Na antiga, como falamos, a manifestação de Deus no monte em sua santidade e poder, quando ele transmitia os mandamentos por meio de Moisés, foi algo terrível, amedrontador. A visão era tremenda, eu não consigo nem imaginar. Acho que nenhum filme de Hollywood consegue transcrever o que acontecia naquele momento. Que cena! Imagine eu e você olhando para um monte ali, vendo raios, fogo, nuvens, som digno de um filme de suspense. Tocar o monte, ultrapassar as barreiras, estava totalmente fora de opção, não tinha como. Então o autor mostra esse lado e diz: agora olhe para o outro lado, é esse lado para o qual você tem que ter toda a sua atenção. Hoje não é mais assim. Hoje, pelo perdão e graça de Deus, nós podemos nos achegar a Ele sem temor. Em Cristo, o perdão foi definitivamente conquistado. Nós estamos agora na graça, vivemos pelo amor, o grande dom de Deus. Portanto, assim como Ele nos perdoou, agora somos chamados a agir da mesma forma, com o mesmo perdão. Assim como Ele foi gracioso, somos chamados a sermos também graciosos. Há uma coisa na comunicação antiga de um homem chamado Fernando Saussure, você não precisa guardar isso, na qual já está meio ultrapassado a isso, mas há algo interessante no que ele falava. Na comunicação nós temos um signo e um significado. Para expressar melhor, quando você passa aqui na rua, você para o carro ali na frente, hoje é domingo, não tem problema, tem uma placa lá com um E, com um círculo vermelho, que você pode estacionar, ou então se ele está cortado, não tem nada escrito lá, mas você decodifica, entende que significa o quê? Se ele está cortado, não pode estacionar. Se ele não está cortado, pode estacionar. E se ele está cortado 2 vezes, nem pare nem estacione ali. Aquilo é o signo com o seu significado, que vem imediatamente à sua mente. Você consegue decifrá-lo sem nenhum problema. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso é muito simples. Quando nós entendemos o que significa graça, quando nós entendemos o que significa perdão, nós o decodificamos de tal forma, temos um entendimento tão profundo dele, do que ele significa, do que Deus fez por nós, que não tem outra maneira de fazermos senão perdoar aqueles que nos ofendem e acabar com toda e qualquer raiz de amargura. Mas quando eu não entendo o significado, olho para a palavra graça, está lá diante de mim, eu não sei o que significa, não. Misericórdia, não tenho a mínima ideia. Eu já li isso lá na Bíblia, me falaram que eu estou salvo pela graça, mas não sei. Se você não sabe o que significa, você não interpreta, e se você não interpreta o tamanho daquilo que Deus fez por você, você não vai fazer isso para ninguém, jamais. Quem não conhece o perfume da rosa, só é capaz de entregar espinho. O ressentimento é o claro sinal de que não se sabe com quem nos relacionamos e agora onde estamos. A nossa nova posição em Cristo Jesus. Ele fala várias vezes de posição aqui. A cidade de Deus, as hostes dos anjos, a Assembleia dos Santos. Ele está falando de posição, lugar, o lugar que estamos.
Nós somos o povo, ele vai usar várias expressões, da Universal Assembleia, da igreja dos primogênitos, o espírito dos justos aperfeiçoados. Ele está falando de igreja, igreja. Deus me livre estar longe da igreja e dos meus irmãos, que são fonte de sustento, bênção, alegria para a minha vida. A amargura me afasta dessa grande bênção que Deus concedeu para mim. Gente que até mesmo aos olhos de Deus, você pode não olhar dessa forma por causa da sua amargura, mas o texto está dizendo para os olhos de Deus, elas já são aperfeiçoadas. Portanto, não importa o que eu e você pensamos, mas o que Deus pensa e como Deus as vê. Se Deus as vê assim, por que eu insisto em ficar amargurado com gente que Deus, aos seus olhos, lá na eternidade, de uma vez por todas, em Cristo Jesus, já aperfeiçoou? Enfim, para vencer a amargura, queridos, a gente tem que lembrar que os seres humanos são seres que imitam. Existe algo que Aristóteles falava que se chamava mimesis. Você não precisa decorar a palavra, mas daí vem a palavra mímica. É imitar alguma coisa. É a arte de olhar para algo, olhar para alguém e imitar. Nós somos seres imitadores desde criança. Isso acontece principalmente com o pastor. Você chega um dia, está em casa, seu filho pega lá o seu terno enorme, sobe numa banqueta, pega a Bíblia. O que você está fazendo, filho? Eu sou pastor agora, eu vou pregar. Ele prega, do jeito dele, mas prega, porque ele imita. Nós somos seres imitadores desde o princípio da nossa vida, à medida que vamos aprendendo a necessidade de imitar. Nós não somos originais. Talvez uma outra coisa, mas nós imitamos o nosso pai, imitamos a nossa mãe, imitamos sempre alguém, porque Deus nos fez assim. Nós cristãos devemos ser imitadores de Cristo. Paulo disse isso, sede meus imitadores, mimese, como eu sou imitador de Cristo. Porque a questão não é se imitamos ou não, nós imitamos, a questão é quem nós vamos imitar. Se não imitarmos a Cristo em sua graça, se não imitarmos a Cristo em sua misericórdia, perdão, que foi capaz de dizer na cruz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, haverá uma alternativa. Nós seremos imitadores do inimigo. Aquele que nutre amargura egoísta desde o princípio, que não tem nenhuma misericórdia, a Bíblia diz que ele é o acusador, ele sabe fazer isso muito bem. Quem você quer imitar? Se você insistir em amargura, eu já digo, é a ele que você vai imitar. Mas quando vencemos a raiz de amargura, olhamos para a cruz do Calvário, olhamos para o Redentor, olhamos para o nosso Salvador, encontramos a fonte absoluta e a resolução absoluta de toda e qualquer amargura que persiste e vive em nosso coração. Eu quero acabar com duas histórias que servem como exemplo para você decidir o que vai fazer. A primeira é uma história real. Em 1987, o extinto grupo IRA provocou um atentado na capital da Irlanda e havia um homem chamado Gordon Wilson com sua filha comemorando uma data típica naquele país, onde uma multidão se reunia. E naquela explosão, um prédio caiu sobre Gordon Wilson e sua filha Mary Wilson. 2 metros de concreto, tijolo sobre os dois. Gordon Wilson só teve momento de ouvir da sua filha de 21 anos a seguinte frase: Papai, eu te amo. E levada para o hospital, não sobreviveu aos ferimentos. Gordon Wilson, depois de ter ficado muitos dias na UTI, sobreviveu. Uma TV foi fazer uma entrevista e perguntaram, e agora o que você vai fazer? Ele falou, perdoar. Não me resta outra alternativa senão perdoar. Esse ressentimento e amargura histórico que existe em nosso país só tem ceifado vidas. E Gordon Wilson, depois de ter saído do hospital, fez uma maratona
procurando os algozes da sua filha, aqueles terroristas, e dizendo: eu perdoo vocês. E dizendo para os protestantes, como ele era um metodista: está na hora de pararmos com isso. Esse homem foi eleito para o parlamento da Grã-Bretanha, este homem foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, este homem entendeu o que é graça, misericórdia, destruir raiz de amargura. A outra história eu tirei da literatura. Você já ouviu falar sobre um homem chamado Edgar Allan Poe? Mestre das coisas meio funestas, estranhas. Ele tem uma história que se chama O Barril de Amontilhado. O amontilhado é um vinho específico, caro, fino. Não sei nem dizer o preço qual é. Mas nessa história, Montresor e Fortunato são os personagens principais. E o texto diz que Montresor nutria uma amargura terrível por Fortunato. O texto começa dizendo: eu odiava Fortunato, ele tinha passado de todos os limites, ele me ofendeu e aquilo não podia passar em branco. E à medida que você vai lendo o texto, você percebe que a amargura e a rixa, a ira de Montresor, o ressentimento com o Fortunato era porque Montresor um dia tinha sido rico, mas a vida o fez pobre e por algum motivo Fortunato tinha tomado agora a riqueza, não dele, mas tinha se tornado rico, muito mais rico e próspero que Montresor. E Montresor então começa a desenvolver um plano e fala: eu sei qual é a fraqueza, e a melhor maneira de se vingar de uma pessoa é conhecer a fraqueza dela. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Eu conheço a fraqueza da pessoa, eu sei como irritá-lo, eu vou falar isso, vou fazer isso. Então, para resumir a história, Montresor sabia que Fortunato era um viciado em álcool. E diz: eu tenho um barril de amontilhado para ser provado, mas acho que você não vai saber a diferença dele. Fortunato cai na história, Montresor o embebeda, até que então, levando-o para os fundos das antigas masmorras da sua casa, o coloca preso numa corrente e o prende com tijolo e cimento atrás de uma parede. Quanto ressentimento, quanta amargura. Você pode olhar para essa história: ah, não, mas eu não sou capaz de fazer isso. Nós somos capazes de fazer coisas ainda piores, se não destruirmos a raiz de amargura em nosso coração. Você quer ser Gordon Wilson ou você quer ser Montresor? Melhor, você quer ser como Jesus ou você quer ser como inimigo das nossas almas, o diabo? Destrua a partir dessa noite, olhando para esse texto, de uma vez por todas, concedendo perdão à amargura que insiste e persiste em andar com você em seu coração. Que Deus fortaleça a nossa vida. Que sejamos homens e mulheres de Deus, sem amargura, mas cheios de graça. Eu peço à igreja que fique de pé. Nós vamos orar mediante a palavra de Deus que nós ouvimos. Feche os teus olhos comigo, por favor. Senhor, é verdade, Pai. Lutamos com amargura. O Senhor é muito misericordioso em trazer para cada um de nós a lembrança dessa triste possibilidade e das infelizes e pobres tentativas que podemos ter com nossos esforços de arrancar as nossas amarguras. E Pai, não há espaço para hipocrisia agora. Nos amarguramos com o estilo de vida que temos, com aquilo que almejávamos ter ou que achávamos que merecíamos
e não temos. Nos amarguramos como quando outros não nos valorizam como nós esperamos. Nos amargamos, ó Deus, quando queremos, enfim, que tudo gire em torno de nós, e isso não acontece. Nós começamos o culto diante do Senhor pedindo perdão, mas nós somos daqueles quebrantados que Cristo Jesus disse que veio libertar. Então, perdoa a nossa amargura. Perdoa, Senhor, o que lembramos, o que foi nos trazido à mente, até para ajudarmos queridos e queridas, próximos de nós, quem sabe nossa família, quem sabe da nossa igreja, quem sabe outros irmãos na fé de outros lugares, que também vieram à nossa mente e estão nessa luta, e que nós, munidos da Tua palavra, não apenas para o nosso tratamento, Pai, mas para eles, usa-nos para ajudar, porque tristemente tudo isso, toda essa raiz de amargura, pode muito bem se aprofundar no nosso coração. Por isso, Pai, cumpra a Tua palavra, nos faça buscar a paz nos nossos relacionamentos, nos faça buscar paz e santificação, para que verdadeiramente vejamos o Teu grande valor. Faz-nos buscar a santificação, vendo as coisas como o Senhor vê. Faz-nos saber, nunca esquecer que a amargura é um pecado que divide o Teu povo, divide a igreja, Pai. Em nome de Jesus, para a minha vida, para os meus irmãos, para as nossas famílias, para todos que estão nos ouvindo, aqueles que ouviram a Tua palavra, lembra-nos que nós temos um único Deus a servir, o Senhor. Não a nós, não ao agradar das pessoas, mas o Senhor. E o Senhor se reconciliou conosco, nos perdoando. Arranca de nós qualquer possibilidade de amargura, através, Pai, do perdão. Rogamos isso, clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém.